E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação de quem está aí à espera de um transplante de rim e, claro, também a relação dos rins com o coronavírus e de toda a situação de acordo com a visão do médico especialista. Segundo a OMS, cerca de 12 mil pessoas estão na fila para o transplante de rins. E com a atual situação, quando saber qual é o momento de ir ao médico, que medidas devemos tomar em relação aos transplantes, ou mesmo se surge algum desconforto, aquela dor renal, que quem tem já sabe como é desesperador, o que fazer, né? Para responder todas essas dúvidas, eu recebo o urologista Dr. Renato Falci. Cadê ele? Seja muito bem-vindo, doutor. Receba um abraço distante, mas com muito carinho e muito respeito. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Te convido para sentar aqui no sofá, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento delicado que o mundo está atravessando, né? Mas aí eu lembrei das pessoas que têm doenças, as doenças continuam. Como é que está a situação de quem estava à espera, por exemplo, de um transplante de rins? A gente manteve o serviço de transplante funcionando normalmente e estamos avaliando os casos de forma individual. Por que isso? Porque a gente tem que lembrar que, apesar de ser praticamente 95% do tempo se falar no vírus e realmente tem sua importância, as doenças continuam acontecendo. E tem pessoas que estão em situação extremamente grave na diálise, né? São pessoas que têm uma chance de morrer muito alta no futuro próximo, coisa de meses ou poucos anos. E essas pessoas precisam ser transplantadas. Então, o que a gente fez? A gente suspendeu temporariamente os transplantes intervivos, que são pessoas que podem ficar na diálise esperando mais um tempo, isso sem prejuízo. E quem está esperando o rim numa situação crítica, a gente avalia caso a caso e está fazendo. Hoje, por exemplo, está fazendo um transplante agora, nesse momento. Olha lá, isso é bom, né? E é bom também para as pessoas que estão na fila para um transplante saberem que essa fila está caminhando, está andando, é isso? Está andando. Na média, um pouquinho mais devagar pela situação, que é uma situação atípica, mas está andando sim. A nossa maior preocupação é desmontar o serviço de saúde que já existe, né? Uma equipe de transplante, ela precisa de anos para se maturar e ficar com profissionais experientes. É um nível de técnico muito de ponta, muito elevado, muito complexo. Então, se a gente desmonta um serviço desse, a epidemia acaba uma hora, né? Mais cedo ou mais tarde vai acabar, não existe epidemia para sempre, né? E a gente não vai ter, a gente vai estar com a saúde desmontada. Essa é uma grande preocupação nossa, por isso nós mantivemos o serviço funcionando. A gente sabe também que algumas pessoas não estão lá à espera de um transplante, mas já estão tendo algumas complicações, até mesmo as pessoas que têm com frequência as dores renais. Em que momento ir ao hospital? Até quanto segurar a saída até um hospital? Hoje a situação é um pouquinho diferente, assim, a orientação é que se tente resolver as coisas ou com o médico já da pessoa, se tiver um contato aí telefônico, tentar evitar a ida ao hospital, mas existem, a hora que chegar num ponto insustentável, precisa ir do mesmo jeito, né? A rede, tanto pública quanto privada, se estruturou muito bem para lidar com essa situação de epidemia. Os hospitais criaram áreas isoladas para tratar as pessoas que têm a potencial contaminação e áreas livres do vírus para lidar com as outras doenças que continuam que continuam acontecendo. Então, a assistência não foi totalmente desmontada, embora exista uma sobrecarga, né, inevitável. Mas a ideia é quem tem problemas que consegue adiar, as coisas eletivas, os check-ups, isso deve ser adiado dentro do bom senso, né? E as doenças uma cólica de rim, que está com muita dor, precisa ir para o pronto-socorro, tomar medicação e desobstruir, se for o caso, né? Não tem jeito, né? As pessoas ficam muito preocupadas quando elas estão no grupo de risco. Pessoas com problemas renais são consideradas grupo de risco? Que medidas elas precisam tomar? Quais são os cuidados que elas precisam tomar diante da pandemia? Então, depende da doença renal. Quem tem um cálculo renal não é grupo de risco, né, em princípio. Agora, se a pessoa tem uma deficiência da função renal, ela tem insuficiência renal, seja que depende da diálise ou que não depende da diálise, né, está numa fase que a gente chama pré-dialítica ou não dialítica, elas geralmente têm hipertensão, têm problemas de coração, têm problemas de diabetes e outras doenças. As pessoas estão no cuidado, no grupo que a gente chama de risco, ou aquele termo técnico que se fala de comorbidades, né, que tem outras doenças junto. Essas pessoas precisam ter um cuidado maior, né? Por quê? Porque se elas pegarem o vírus, né, essa doença, elas vão ter potencialmente mais complicações, né? Então, elas são um grupo que deve ser protegido. Esse deve ser o racional que é o que vai caminhar daqui para frente, né? Um foco mais em grupos de risco, né? E aí,
essa pessoa que está no grupo de risco, que tem essas outras comorbidades, qual é a sua visão em relação a ela? O que ela precisa fazer? Essa pessoa precisa ficar de fato isolada e por quanto tempo? Como é que é isso? Então, assim, algumas coisas a gente já tem... A gente tem que entender que, primeiro, é uma doença nova, que a gente tem muito mais pergunta do que resposta, né? Se a gente for olhar para trás já na internet, isso é uma coisa curiosa, que a internet não perdoa, porque ela grava tudo, né? E não dá nem a chance de mudar de ideia para as pessoas, né? Porque as pessoas podem se enganar e é natural, uma coisa que está evoluindo, né? Bom, as pessoas, os idosos certamente são um grupo bastante importante que a gente deve focar muito cuidado com eles, né? Então tem que manter um bom distanciamento social dos idosos. As pessoas que têm doenças... Eu estou pensando bem nas pessoas que têm doenças renais, né? O que você diria hoje para o seu paciente que, de repente, já tem uma doença renal e tem esses outros problemas? Quem tem doença renal que implica em perda da função renal, esses devem ter um cuidado tão rigoroso quanto o idoso. Os que têm outras doenças renais, por exemplo, cistos de rim, pequenos cálculos, uma infecçãozinha ou outra que teve durante a vida e tal, isso não é uma doença que tem impacto significativo. Esses não podem nem ser considerados grupos de risco. Né? Então, eles podem manter o distanciamento social. O que é o distanciamento social? O que a gente está fazendo aqui? Uma distância entre as pessoas que estão falando, todo o staff está de máscara, tem álcool gel em todos os balcões aqui. Então, esse é o distanciamento social. Nós estamos trabalhando aqui. Então, isso ainda não está, a gente está em quarentena oficial aqui, né? Hoje, no dia 14 de abril, mas a tendência, uma hora, vai ter que voltar a trabalhar. As pessoas não podem ficar indefinida a quarentena, né? Então, o isolamento social veio para ficar por um bom tempo, né? Eu imagino hoje uma orientação, vamos supor que tivesse tudo liberado hoje, acho pouco provável que as pessoas fizessem uma festa, por exemplo, hoje. Mesmo que tivesse, olha, a epidemia está sob controle, o vírus é pequeno, o número de pessoas, de casos novos, então está todo mundo liberado. Acho que ninguém vai fazer uma festa hoje, ou vai para um carnaval, ou vai para um jogo de futebol. A gente espera um bom senso, né? Bom senso existe. Eu acredito que ninguém está mais preocupado com a própria saúde do que a própria pessoa, né? Então, isso aí naturalmente vai acontecer. Acho que o distanciamento social, vai ficar por um bom tempo, não só no Brasil como no mundo. Eu tenho percebido que a classe médica está muito unida, né? E eu tenho visto que existem vários movimentos hoje com a tecnologia, até com o Zoom, que permite lá a participação de muita gente assistindo a um bate-papo sério, científico, né? Com vários médicos reunidos. O que você pode avaliar nesse momento? Você disse, né? Hoje é dia 14 de abril, quer dizer, as coisas vão mudando. Mas assim, como é que está hoje a situação da pandemia? Como é que vocês estão enxergando tudo isso? Teve melhora? Teve pior? Chegamos ao pico? Não? Como é que é isso? Essa é uma boa pergunta. A gente tem um gráfico agora que mostrar, a gente comenta, mas realmente os médicos estão muito unidos. Os médicos estão muito bem intencionados, a gente está no front, não só os médicos, todos os profissionais da saúde, todo mundo que dá suporte para eles, né? Desde o caminhoneiro que traz a comida para as pessoas, os transportadores, quem leva notícia para as pessoas também de forma correta, estão todos muito bem intencionados e nesse front também. Então, a situação hoje, os médicos estão unidos, porém estão com muitas dúvidas ainda. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma notícia do que um médico falou vira uma verdade absoluta, como se já tivesse sido totalmente estudada e não cabe mais questionamento. Isso não é real, porque é uma coisa nova, a gente tem muito mais dúvidas do que respostas. Essa é a situação hoje, né? Mas olhando esse gráfico, por exemplo, que é um dado oficial, a gente vê que tem um pico e uma queda. Certo? Sem entrar no mérito de números absolutos, porque tem um grande argumento que o Brasil está testando menos gente, realmente está, na média dos países está testando menos, mas o fato de testar menos gente pode alterar o número absoluto, mas é difícil alterar o número relativo de casos, porque está testando quem vai no hospital, que são os casos mais graves. Então, e o padrão de teste tem sido muito parecido desde o começo da epidemia. Então, isso nos dá uma comparação relativa bastante fiel, embora qualquer dado possa ser sempre questionado. Então, a gente pode notar nesse gráfico, obviamente, que vamos deixar claro que a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui para frente, mas
muito claro que existe um pico, existe uma aparente queda depois desse pico. Então, é uma visão pessoal, eu estou um tanto quanto otimista, né? As notícias mais catastróficas, as previsões mais catastróficas, né? Se a gente abrir aí o Google, a gente vai achar o famoso estudo do Imperial College, que desenhou projeções absolutamente catastróficas. Nenhum país confirmou sua previsão, né? Tinha notícias prevendo pilha de corpos na porta dos hospitais e tal, a gente não viu nenhuma. Né? O que a gente sabe também é que a rede privada está um pouco na frente cronologicamente em relação à rede pública. Por quê? Porque esse vírus entrou via Europa, via viagens, via turismo. Né? Começou na China, pelo que tudo mostra, veio para a Europa e para o Brasil, né? Então, o pico de atividade, né, da doença nos hospitais privados parece já estar caindo devagarzinho, o que mostra um padrão muito semelhante a esse gráfico, né? Então, eu pessoalmente estou bastante otimista. Eu acho que aqui vai ser menor a catástrofe do que o previsto. Motivos, a gente tem vários, né? Tem um componente desse isolamento? Claro que tem, ninguém pode negar, nada é absoluto, assim, eu sou pró-quarentena, eu sou contra, isso é uma briga de WhatsApp, quer dizer, não tem muito sentido. Tem seu papel a quarentena? Claro que tem. Os seus efeitos colaterais valem a pena? Isso é um outro questionamento. A gente discute muito isso hoje, entendeu? Tem gente que tem mais uma visão da questão do paciente, tem uma visão, gente que tem mais... São diferentes visões sobre a mesma coisa, né? Quem tem o comando do serviço de saúde não quer que superlote o seu serviço, então também tem outra visão, né? Tem um componente, talvez, de imunizações cruzadas, foi levantada a hipótese do BCG? Talvez tenha. BCG, a vacina BCG que os brasileiros tomam. Praticamente todo mundo, que é a questão da tuberculose. Isso não é todo país que usa, né? Nós somos aí um país que tem um número endêmico de tuberculose, então a gente vacina amplamente a população. Talvez isso beneficie? Talvez. Outras questões. Nós fomos, com toda a polêmica que teve, nós usamos precocemente a cloroquina, que parece ter algum efeito também. Né? Nós temos também uma população mais miscigenada. Nesse sentido, talvez tenha uma proteção genética maior, né? Aqui a miscigenação é muito grande no Brasil, temos descendentes de praticamente todas as nações e tem casamentos entre eles, isso sem nenhum problema, né? É um país que sempre acolheu muito os imigrantes nesse sentido, né? Segundo, a gente tem uma densidade populacional grande, mas só em São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente, né? É um país de uma extensão territorial enorme, né? São 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, são 25 mil quilômetros praticamente de fronteiras. Então, isso talvez nos dê uma vantagem, né? Uma praia enorme, caminhar numa praia, isso aí é praticamente impossível transmitir às populações mais... Então, eu estou otimista com o cenário. Eu acho que a gente, até o presente, está sendo menos catastrófico do que foi projetado. Né? Eu digo pelas própria notícia que correu muito. Né? A gente já vê algumas coisas assim, a gente vê que tinham previsões do pico em março, depois previsões em abril, depois previsões talvez para maio. De repente nunca chega esse pico tão catastrófico, vai ser uma grande bênção para o país, mas enfim, né? A gente tem vários fatores. Então, até o presente... O que a gente tem, talvez, a gente pode comentar. Até o presente, na minha visão, não se confirmaram grandes catástrofes, embora seja uma doença grave. Ninguém está negando a gravidade, né? Não é para sair, não é para entrar naquela discussão de 8 ou 80, né? Número 2, os cuidados, o distanciamento social vieram para ficar por um bom tempo. O que é distanciamento social, né? É isso que a gente está fazendo aqui, conversar com uma certa distância, quem pode estar usando máscara, álcool gel para todo lugar. Então, eu acredito que os restaurantes vão se repaginar na hora que abrir, não vai ter tanta mesa próxima. Né? As festas vão se repaginar. Quer dizer, vai mudar um pouquinho o jeitão brasileiro que é tão caloroso, né? Provavelmente isso mexa com a gente também. A gente tem que entender também o comportamento humano. A gente tem, a natureza humana, ela tem uma parte mais animalesca e uma parte mais racional, né? Isso convive junto, diferente de todos os outros seres aqui no planeta. Então, o primeiro momento, a reação de pânico, ela é legítima, ela existe, né? Mais ou menos como se fosse uma revoada de pássaros que um voa para um lado, todos voam juntos. Isso é amplamente estudado, né? Isso aí tem gráficos e gráficos. O comportamento humano, ele está, inclusive, ele é intrínseco, a expressão dele é economia, né? Então,
Então, a reação de pânico é muito natural no começo, foi o que aconteceu. As pessoas entravam em pânico. Aí de quem ousasse questionar qualquer coisa, né? Era massacrado. Hoje já está... E aí, no meio desse pânico, algumas pessoas começam a assumir um comportamento mais racional, que a gente vai ter que lutar contra o vírus, né? Contra a epidemia. E essas pessoas, no começo, são mal vistas, porque elas, de alguma forma, ameaçam a situação de quem está em pânico, né? Porque se quem está racional tiver razão, de repente está chamando indiretamente ou lá no subconsciente de covarde quem está em pânico, entendeu? Então, de alguma forma, ameaça a situação do pânico. E com o tempo as coisas vão ter que ser encaradas de forma racional, porque a gente está, como fizeram inúmeras comparações, como se fosse uma guerra. Se a gente pensar e fizer essa analogia, como é que é uma guerra? Existe um grupo de pessoas que vai para o fronte, para a batalha, né? E aqui, fazendo analogia, quem são essas pessoas? São as pessoas que estão trabalhando, que precisam trabalhar nesse momento, porque precisa de médico no hospital, a hora que chegar lá tem que ter comida para os pacientes, tem que ter respirador. Uma máscara envolve 50 ou mais passos na sua confecção, desde a extração do algodão, o plantio do algodão, a extração do fio do petróleo, fazer o fio, costurar, levar, entregar. Isso envolve pelo menos 50 processos nisso, né? Esses são quem estão no fronte. Tem um grupo na guerra que a gente tem que proteger. Na guerra, geralmente, são as mulheres e as crianças. Então, aqui, no caso dos idosos, quem tem doença pré-existente, quem tem, né, as tal das comorbidades, precisam ser protegidos. E tem gente que tem que trabalhar para construir e manter o país funcionando, para dar condição das pessoas combaterem a doença, né? Fazendo uma analogia, seria numa guerra quem construiu os caminhões, os aviões, os armamentos, e aqui quem dá suporte para que tudo funcione e para que não falte máscara, não falte respirador. Isso é uma cadeia extremamente complexa, é difícil chegar e fechar uma parte e acreditar que isso tudo vai continuar funcionando direitinho, né? Então é isso, eu pessoalmente tenho uma perspectiva otimista. Uma perspectiva racional. E tem que estar firme, né? Aí, porque realmente tem aí essa turma que não vê com bons olhos e que fica incomodado com uma visão racional. Produção, vamos na tela ou no celular? Celular, vamos lá. É difícil falar de máscara, né? Elas ficam no celular e eu tô com dificuldade de ouvir. Mas a turma já mandou aqui através do nosso WhatsApp. Se você ainda não tem o WhatsApp da Rede Vida, do Vida Melhor, anota aí, já salva e pode mandar sua participação também no 11 9 50 45 18 40, tá? Já tem bastante participação aqui. Eu fico muito contente que você esteja aí mandando sua pergunta. Olá, Cláudio, doutor, boa tarde. Depois que entrei na menopausa, notei que minha urina ficou mais amarelada, mesmo eu tomando bastante água. Tem alguma coisa a ver? Pode ser início de um problema renal? Não, a cor da urina não tem relação nenhuma com doença, né? Então, não se preocupe com isso. Ok. Próxima pergunta. Boa tarde, doutor. Com o número de mortes com corona, os órgãos podem ser doados? Pacientes que morreram por causa do vírus, não são usados esses órgãos, né? Mas lembrando, as outras doenças continuam existindo e continuam existindo mortes. No geral, o número de captações diminuiu. Então, é aquilo lá que a gente comentou, a fila do transplante está andando, um pouco mais devagar. Todo esse cuidado é tomado, né? Os pacientes são testados, são isolados. Os pacientes que vêm, que são avaliados e aprovados para doação, eles estão sendo avaliados e descartados a doença do vírus, né? Ok, próxima pergunta. Boa tarde, sou transplantado há 6 anos, sou considerado grupo de risco, sou transplantado renal, posso tomar vacina de gripe? Em princípio, o transplantado é considerado grupo de risco porque ele toma imunossupressores. Mas veja, aqui é um recado muito importante. Isso serve para os transplantados, para todas as pessoas que tomam remédio diariamente e têm alguma doença de base. Não mude nada do tratamento sem falar com o seu médico. Então, o que é o correto para esse transplantado fazer? Ligar para o seu nefrologista, né? O transplante é feito por uma equipe que tem urologistas, são cirurgiões como nós, e os nefrologistas que cuidam da parte de imunossupressão na maioria das vezes. Existe uma perfeita harmonia entre esses dois times, né? O correto é ele ligar para o nefrologista dele e pedir essas informações. Seria um pouco imprudente eu fazer alguma recomendação para ele aqui. A pessoa que toma um remédio imunossupressor, ela fica com a imunidade baixa? Depende, porque a gente tem diferentes tipos de imunidade no corpo, né? Os imunossupressores usados no transplante, eles têm um objetivo
de evitar a rejeição que é mediada geralmente por mecanismo celular, essa rejeição que dá depois não imediata, né? Uma curiosidade, tem um tipo de imunossupressor que ele protege para câncer, por exemplo, para a gente entender como uma coisa é complexa. Então, por isso que é imprudente eu falar alguma coisa para ele do ponto de vista se deve tomar ou deixar de tomar a vacina, embora a maioria dos pacientes deva tomar a vacina da gripe, mas ele tem que ligar para o nefrologista dele e pedir essa orientação específica para ele. Eu não sei que remédio que ele toma, que idade que ele tem, se ele tem algum outro problema, entendeu? Perfeito. Então, esse é o correto. Próximo. Boa tarde, meu nome é Emília, eu tive um câncer de rim, tirei todo ele. Sou um caso para transplante futuro? É a primeira pergunta. Depende. Em princípio, não. O fato de tirar um rim inteiro ou um pedaço do rim, que é o que se faz para tratar o câncer na maioria das vezes hoje em dia, isso não diminui em nada a perspectiva de função renal ao longo da vida. Só lembrando, quem doa rim tem a mesma chance de entrar em diálise no futuro de quem não doa. O que mais leva as pessoas para a diálise, né, no Brasil e no mundo hoje é o diabetes e a pressão alta não tratados adequadamente. Então, a gente fica pensando porque fez uma cirurgia, teve uma pedrinha no rim ou porque tirou um tumor do rim, que isso vai ser o grande problema. Não é. O grande problema, em termos gerais, é o diabetes e a pressão alta não controlados adequadamente. Isso significa que, claro que no momento oportuno, quem precisar doar um rim não precisa ficar com medo de que lá na frente vai ter uma complicação. Não, a triagem para doadora ela é muito rigorosa e muito bem estruturada, né? Nós temos critérios bastante conservadores, porque essa é a maior preocupação. A gente não pode prejudicar um paciente para beneficiar outro. Então, quando a gente põe numa balança, a gente tem que sempre avaliar a dupla junto, né? Quem vai doar, isso no caso do vivo, né? E quem vai receber. Os benefícios que o receptor vai receber tem que superar em muito os riscos para o doador. Felizmente, a mortalidade de uma doação renal é extremamente baixa, são números bastante confortáveis, coisa de 3 para cada 10 mil, é bastante baixo, 0, não existe nada em medicina. Esses números comparados, por exemplo, com outros dados de morte no trânsito, violência e tal, são bem inferiores. Mesmo assim, é bastante rigoroso e considera muito também a dinâmica, né? Às vezes está doando um pai para um filho e tal, e a proximidade das pessoas, né? Uma outra pergunta aqui, em relação ao coronavírus agora. O senhor acredita que essa pandemia chegou no Brasil mesmo só após o carnaval? Se sim, ok, mas se não, será que muita gente não já pegou e nem sabe? É um bom questionamento. Eu não tenho essa resposta perfeita, a gente não tem, né? A gente conhece, a gente sabe quando apareceu o primeiro caso documentado na China, tem um monte de questão polêmica andando, se foi atrasado, isso aí, enfim, uma coisa que não dá para a gente entrar nessa celeuma. A gente tem uma fronteira enorme no Brasil, como já comentado, é um país que tem um trânsito de pessoas, o carnaval aqui é famoso no mundo, né? Nós tivemos aqui em São Paulo mais de 100 blocos de carnaval, tem o Carnaval do Rio, que é super famoso, e uma festa muito bonita. A gente não tem como saber, né? A gente não tem como saber, um monte de gente postando no Instagram foto em janeiro esquiando na Europa, onde estava o centro lá da norte da Itália e tal, onde tem a neve, onde estava o vírus. E naquela época o vírus já estava aí, né? Já estava na Europa. A gente sabe que um grande número de pessoas não tem sintoma importante, passa com uma gripezinha mesmo, um grande número, né? Se a gente for pensar, por que assustou tanto e por que isso aqui a gente parou o mundo por causa de uma doença, né? É igual uma gripe? Não, claro que não é igual uma gripe, né? Porque começa que tem uma quantidade, mata mais gente que uma gripe, pelo menos no espaço de tempo que está sendo visto, né? Número 2, tem um grupo de pessoas que precisa de atenção hospitalar e isso demanda uma estrutura de saúde maior do que o habitual. Mas, por outro lado, também, a gente, para pensar, a maioria tem quadros leves, né? Se a gente pensar em números relativos, então, eu não sei se é 80, 90, a gente tem que ter essa resposta perfeita, mas algo em torno disso, a maioria tem quadros muito leves. Então, há de se imaginar que possa ter passado muita gente com uma gripe. As formas graves começaram a aparecer agora, mais depois do carnaval e tal. Mas a gente não tem essa resposta perfeita de quando exatamente entrou, né? Até porque o vírus, ele não entra, ele entra quieto, né? E a gente tem muita imigração no Brasil, tem
aglomerações naturais, né? É só a gente, dia de semana, sei lá, na 25 de março, por exemplo, né? Shows, jogo de futebol, todo mundo gritando na orelha do outro. Muita né? gente sabe que existem bairros na periferia onde as pessoas estão na movimentação frenética, né? Como se fosse um dia comum. Exato, esse aqui é um grande questionamento. Assim, o que é? A gente vai falar, bom, o Brasil fez quarentena ou não fez? E se fez, qual tipo foi, né? Eu, sinceramente, não sei responder, né? Acho que talvez os epidemiologistas sejam mais habilitados para isso. Mas, certamente, o que podemos dizer é que a quarentena nos bairros de classe mais alta em São Paulo é totalmente diferente da quarentena na periferia. Não precisa também ser muito estudo para perceber isso aí. São muito maiores também, né? Numa classe alta. Concentração de pessoas, exato. A concentração de pessoas é muito menor, as pessoas têm espaço dentro das suas casas, é diferente. A necessidade também de ir trabalhar para ganhar o pão de cada dia, muitas vezes também tem uma divergência muito grande, né? A gente sabe que tem pessoas que não podem parar. Se param, passam fome, né? Infelizmente. É uma realidade, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente... Primeiro, quando importa estudo de modelo estatístico. Né? Isso é perigoso, porque pode errar grosseiramente para ambos os lados. Número 2, quando a gente importa também modelo de outros países, são poucos países que têm a dinâmica que o Brasil tem. Uma extensão territorial tão grande, um fluxo de pessoas grande, áreas muito despovoadas, áreas concentradas, uma fronteira enorme que é impossível patrulhar, impossível. 23, 24 mil quilômetros, é impossível, não tem nem radar na Amazônia em tudo, entendeu? Então, é difícil a gente pegar e importar, mas a Suécia fez assim, vamos copiar, país e tal. Hoje, o que a gente vê é que muitos, vamos chamar até de dogmas, né? Que no sentido de que dogma é uma verdade que já não cabe mais estudo porque foi amplamente estudado e chegou-se a essa conclusão. Muitas verdades que eram indiscutíveis no começo da pandemia, hoje já se questiona. A gente só olha a internet, né? Vem alguém fala uma coisa, depois questiona. E é normal, porque o desconhecido está aí, né? É verdade. Bom, então só para terminar, que o nosso tempo já explodiu aqui, como médico, eu queria que você deixasse um recado para a população, de acordo com a sua visão, com o que você conhece de medicina. O que a gente deve realmente prestar atenção agora? Qual seria o ideal? Qual o caminho que a gente poderia seguir? O que a gente vai fazer daqui para frente, né? Acho que algumas coisas vieram para ficar por um bom tempo. Uma é a questão do isolamento social. O que é o isolamento social? É mudar o hábito no sentido de evitar aglomeração, usar máscara. A máscara tem benefício, limpar mais a mão, evitar aquele, vamos dizer assim, aquele convívio carinhoso do brasileiro típico, né? Então, isso acho que veio para ficar por um bom tempo. Número 2, questão da quarentena, acho que não cabe a mim essa decisão, envolve uma série de questões que acho que eu nem estou totalmente por dentro para dizer, e, inclusive, mais uma hora vai acabar. Seja porque acabou a comida aí na mesa, seja porque mostrou que ela não tem tanto benefício, então isso vai mudar. Eu acho que daqui para frente as coisas vão ter que começar a voltar à rotina, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e esse distanciamento social ficou de verdade. Quem tem problema de base, que são os famosos grupos de risco, esses vão ter que ter cuidados especiais. Então, as festinhas com os netinhos em casa, talvez demore mais para voltar. Então, os idosos vão precisar ter mais atenção, no sentido de uma estratégia um pouco mais radical. As pessoas com doença de base vão ter que também ter atenção e acho que é nesse caminho. Muito bem. Muito obrigada, doutor Renato Falsi. Doutor Renato está no www.renatofalsi.com.br. O contato, se você quiser marcar um horário, quiser entender mais sobre o seu problema, inclusive transplante renal, é o 3285-3432. Ele é médico, urologista, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em transplante de rins, tá certo? Muito obrigada mais uma vez, sinta-se abraçado e até a próxima oportunidade.